Gemará. Isso faz alusão à parte do estudo talmúdico, aquilo que vem depois da Mishnah, quando a Mishnah terminou de ser compilada por Rabi Yehuda Hanassi Rabbeinu HaKadosh. Como nós dissemos, ela foi compilada de uma forma muito sucinta, objetiva, com cada palavra medida de forma exata, minuciosa, precisa, etc. Depois da Mishnah e com o exílio do povo de Israel, destruição do Beit HaMikdash, diásporas, perseguições, começaram a surgir inúmeras discussões e controvérsias sobre a aplicação do texto da própria Mishnah, sobre a sua real interpretação e, na prática, como implementar as mitzvot, não é? Como colocar em prática a halachá, etc. E começaram a surgir academias de estudo, onde nessas academias se discutia o texto da Mishnah, o que Rabi Yehuda Hanassi e seus colegas quiseram exatamente dizer com essas palavras, e qual o intuito, onde elas nos levam e conduzem, qual é a origem desse ensinamento. Conhecendo a origem, vamos saber a sua razão de ser, o seu motivo, ou de que versículo da Torá ela se origina, vamos entender isso melhor e vamos saber interpretar de forma correta, adequada, ou extrapolar para outras situações também. Então a Gemará é um acréscimo sobre a Mishnah, e de fato a Gemará também está baseada sobre textos contemporâneos à Mishnah, que foram escritos pelos mesmos sábios que atuaram na época da Mishnah, e isso inclui as chamadas Braitot. Braitot eram como Mishnayot mais externas, que são de autoria dos mesmos sábios da Mishnah, mas não foram incluídas no texto final por Rabi Yehuda Hanassi. Ou seja, ele deu preferência a um texto, às vezes existem variações entre a Braitá, Braitá inclusive significa externa, e a Mishnah, que foi incluída no texto final, e Rabi Yehuda Hanassi escolheu o texto que ele incorporou na Mishnah por achá-lo mais acurado, mais preciso. Porém, muitas vezes os sábios da Gemará, que eles dispunham também daquilo que foi escrito e transcrito nas Braitot, ou na Tosefta, que era como acréscimo a Mishnah, eles trazem esses textos e confrontam com o texto da Mishnah, até para entender as diferenças e as nuances, e até para se aprofundar e entender por que Rabi Yehuda Hanassi e seus colegas optaram e escolheram justamente o trecho que foi incorporado na Mishnah e não os outros, e a partir disso se aprofundam na análise da Mishnah e na sua interpretação, discorrendo sobre as razões, motivos que levaram os sábios a interpretar dessa forma, quais as regras de interpretação da Torá que eles se utilizaram e como eles chegaram às conclusões que chegaram. Então, de forma geral, inclusive se diz que o papel dos sábios da Gemará, eles nem podem contrariar ou diferir de opinião dos sábios da Mishnah, eles vêm apenas elucidar, esclarecer aquilo que foi ensinado pelos sábios da Mishnah. Mas sobre isso eles se debruçaram e analisaram e se aprofundaram, e há muito o que aprofundar, e tudo isso vai dar origem àquilo que nós convencionamos chamar de Gemará, que também significa um tipo de estudo. Então a Gemará é um estudo, uma interpretação e aprofundamento sobre a Mishnah. É uma análise do texto da Mishnah. A Gemará, diferente da Mishnah que foi escrita em hebraico, a Gemará, boa parte dela é escrita em aramaico, e não em hebraico. Está escrita em aramaico e, como dissemos, ela está baseada na Mishnah, se apoia sobre a Mishnah, vem analisar e interpretar a Mishnah, e esse estudo da Gemará é algo que envolveu não só os sábios naquela época, nos dois grandes centros judaicos que ainda restaram naqueles séculos, um centralizado na Babilônia, em algumas cidades, e o outro ainda na Terra Santa, em Israel, mesmo depois da destruição do Beit HaMikdash, do segundo templo. Mas na realidade esse estudo, ele mesmo depois do chamado encerramento do Talmud nas gerações de Ravina, Ravashi, enfim,
Mesmo depois disso, o Talmud nunca parou de ser estudado, aprofundado, analisado, e até os dias de hoje, a maioria dos nossos sábios, ou não há como se tornar um sábio, erudito e conhecedor da Torá sem ter um vasto conhecimento talmúdico, sem ter dedicado bons e muitos anos no estudo do Talmud, particularmente no estudo da Gemara. O estudo da Gemara é a mola mestra. O estudo da Gemara é o que toma o dia a dia dos alunos das yeshivot, das academias de estudo talmúdico até hoje, onde normalmente, ou seja, mesmo quem não excede, quem não faz estudos adicionais, mas é normal nas yeshivot, academias de estudo hoje, alunos se dedicarem ao estudo da Gemara 10 horas por dia, às vezes até mais, etc., e através do texto da Gemara, a partir disso, se tem o conhecimento vasto do judaísmo, das origens das leis, o significado das escrituras, ou as conclusões halachicas, etc. Então tudo isso está baseado nas interpretações que encontramos na Gemara.